Programa Tempo de Recomeçar nessa segunda-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos hoje, nesta primeira semana da Quaresma. Isso mesmo, dia 7. O evangelho de hoje, ele está em Mateus 25, de 31 a 46. Nós vamos falar primeiro sobre 15 dicas para viver bem o tempo da Quaresma, E logo após nós vamos falar do evangelho, vamos ler o evangelho. Com certeza não vai dar para falar essas 15 dicas para viver bem esse tempo da Quaresma. A gente vai procurar, sim, fazer pausadamente, Mas eu convido você a dar continuidade, segunda, terça e quarta, Essa pregação. Você vai ouvir hoje, amanhã e depois. Quaresma é um tempo de conversão. É um tempo especial de dar graças que devemos aproveitar ao máximo para fazermos uma renovação espiritual em nossa vida. São Paulo insistia, 2 Coríntios 5, versículo 20, em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Isaías 49, versículo 8, eu te ouvi no tempo favorável, eu te ajudei no dia da salvação. 2 Coríntios 6, de 1 a 2, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Para a gente viver bem esta Quaresma, eis algumas práticas que podem nos ajudar a viver bem esse tempo. Primeiro, a oração. O período da Quaresma é um período de oração. Intensifique a oração, seja ela pessoal, seja comunidade, Orar é entrar em comunhão com Deus, é tornar-se íntimo dele, que é o nosso Pai. Marque um tempo para rezar e obedeça esse tempo previsto, entendeu? Reza o seu texto em família, não é isso? Segundo, a palavra de Deus. Medite a palavra de Deus, sobretudo as leituras da igreja, A liturgia da igreja. Coloca na liturgia da missa, nesse tempo, Todas as leituras que a gente medita de hoje mesmo, em todas as igrejas católicas do mundo todo é meditado, Essa leitura que está em Mateus 25, de 31 a 46. Então, a palavra de Deus, medite a palavra de Deus, principalmente as leituras que a igreja coloca na liturgia das missas nesse tempo, Decida com um ato de vontade, a fazer o que que pede a meditação. Terceiro, jejum. Faça o jejum conforme as próprias condições, para que o corpo seja sujeito ao espírito. Pode ser um jejum a pão e água, um jejum só de líquidos, um jejum parcial, especialmente na sexta-feira, Quarto, esmola. Dê uma boa esmola para os pobres, Pode ser de muitas formas, ajudar uma família necessitada, Um padre necessitado, São Francisco, ele dizia assim, tenhamos caridade e humildade e façamos esmolas, já que estas lavam as almas de todos nós, de todos os pecadores. Quinto, visitar um doente. Visite os doentes que precisam de ajuda, sobretudo os velhos, os abandonados também. Mateus 9, versículo 12, aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes.
Sexto, não pode faltar na nossa vida, né? É a confissão. Faça uma boa confissão geral. Depois de um bom exame de consciência, olhando toda a sua vida, né? Olhando toda a sua vida passada, não minta nada. Lance em Deus toda a sua miséria e perdoe as pessoas que te ofenderam também, né? Principalmente nesse período. Irmãos e irmãs, a sétima, né? Hoje nós vamos falar 7 e amanhã a gente vai dar continuidade. A Santa Missa, participe sempre que puder, né? Comungue bem, faça uma boa ação de graças após a sua comunhão, colocando toda a sua vida para Jesus. Louve, adore, interceda pela igreja, pelas famílias também. Como eu acabei de falar, o Evangelho dessa segunda-feira, né? Ele está, vamos lá. O Evangelho está aqui em Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos meus menores, dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa vida, se você fizer isso aqui, você vai para o céu. Pena que tem muito católico que não visita doente, não vai no presídio, não ajuda ninguém, mas o que salva a vida dos cristãos
É isso que Jesus pregou no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.